Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, estamos juntos para nos fortalecermos, para darmos amparo um ao outro nesses momentos que meu celular está uma porcaria, travando toda hora. Mas eu vou em frente. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe e nos ampare e que nos fortaleça cada vez mais na nossa caminhada, nesse momento em que nós precisamos muito uns dos outros. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, mais uma vez, sobre o nosso Mestre Jesus, que afinal, nesse instante, nesse momento, ele é aquele que nos dá o sustento, a força e o vigor. E hoje nós vamos falar sobre não vim trazer a paz. Isso está registrado, né, em Mateus. E ele diz assim, Mateus 10, 22, e odiados todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Primeiramente, vamos entender o que significa será salvo. Não é como os nossos outros irmãos entendem que é o passaporte para adentrarmos aos céus. Quando Jesus fala será salvo, significa que aquele que tiver capacidade por amadurecimento na compreensão de tudo aquilo que ele disse, logicamente terá condições mesmo de conhecer ou então ir, né, experienciar uma nova vida num outro patamar moral. Então, no que Jesus diz sobre salvação, na verdade é isso, é ter a capacidade de ser livre, sem as amarras que hoje nos prendem aqui. Quando Jesus falou assim, e odiados todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, eu decidi que nós hoje merecemos vestir essa carapuça. Porque, meus irmãos, não é fácil ser partidário das orientações de Jesus. Somente os fortes entenderão. Se fizermos um levantamento de como desagradamos aqueles que vivem nas sombras, aqueles que abraçaram a causa do adversário de Jesus, entenderemos porque somos perseguidos e reprovados por eles. Somos servidores de Jesus, fazemos uma parte que nos compete na seara. Uns com mais visibilidade, outros no completo anonimato, e assim nós vamos levando para todos aqueles que se aproximam com dores, com anseios, com perturbações psicoemocionais e os acolhemos procurando sempre dar o melhor de nós. Se estamos na recepção, nosso sorriso é o abraço que transpõe o balcão e aconchega. Se estamos na biblioteca, direcionamos a atenção para aquele solicitante de um título, para que ele leve o conhecimento, aquilo que vai ajudá-lo a se reconhecer, a conhecer a si próprio e também que ele se sinta em paz. O sorriso reconfortante do entrevistador que com alegria recebe aquele que vem cabisbaixo, sentindo-se desamparado, não importa qual seja a causa da procura. Pode ser por um amor que voou para outro ninho, pode ser o emprego complicado pelo ambiente pesado ou ainda pela falta dele, ou a doença que se instalou sorrateiramente e se fez ameaçadora.
aqueles que se preparam para aplicar o passe, que levará aquela sensação gostosa de leveza, como se fosse um banho de luz. Sim, meus irmãos, servir a Cristo é fazer o bem sem olhar a quem, mesmo que seja alguém que nos injurie, que minta sobre nós, que, enfim, nos traga, digamos, dissabores. Ainda assim, somos servidores do Cristo, porque a lealdade ao compromisso assumido está acima das falhas humanas, daqueles que nos podem ferir pelas palavras ou ações. As criaturas humanas são sempre instrumentos para a realização do bem, assim como do mal. E está ao nosso encargo escolher qual lado nós iremos atuar. E uma vez escolhido, mergulhamos com vontade e o desejo de ver acontecer. E isso é uma força imensa que vem de nós. Também, tanto pode ser de um lado quanto do outro. Aqueles que optam pelo mal, muitas vezes não se dão conta o quanto ferem a luz do amor. E terão que se depurar por um tempo que só o tempo poderá dizer. Porém, se a ação do auxílio, da doação em favor de irmãos desconhecidos trazem a sensação de paz para os corações daqueles que estão com as mãos estendidas, do outro lado a reação é oposta àqueles que fazem a oposição, trazendo ferimentos profundos para as inteligências que querem sempre a vingança, querem a dissensão, querem a indiferença à dor do semelhante, a impiedade. As ações de benemerência os deixam raivosos, angustiados até. Por isso que Jesus falou, e odiados sereis por causa do meu nome. Amados irmãos, Jesus deixou poucas palavras registradas, mas elas são um manancial perene de entendimentos por ainda muitos milênios. Ele sabia quem eram os seus opositores, ele conhecia muito bem, assim como sabia da força daqueles que os seguiriam. Somos nós. E esses teriam que empreender para prosseguirem no ideal esposado uma energia, um vigor, a vontade. E tudo parece que surge de forma muito velada os obstáculos à nossa frente. E com o tempo vai se agravando e com o passar do tempo vai piorando. Então, primeiramente, a curiosidade sobre o teu ideal, ela aparece por aqueles opositores. Então, chegam sutilmente curiosos. Depois, eles fazem comentários indeléveis. Depois, a crítica para que venha o desencorajamento, né? E assim impeça a ação na luz. Se permanecem a garra e a disposição daqueles que estão nesse labor, ainda assim eles têm outros recursos para enfraquecer, para minar. E nós estamos passando nesse momento por essa avaliação. E muitas vezes, por conta dessas provas que nos surgem, a ideia de afastamento vai se formando muito sutilmente em nós. Primeiramente, é a sensação de inaptidão para o serviço consagrado. Outra hora, é o companheiro de ideal que se mostra autoritário, toma umas posturas desagradáveis, e assim o cansaço começa a argumentar conosco mesmo se já não é a hora de parar com a tarefa no bem. Afinal de contas, tem muitos que poderão dar seguimento para aquilo que você faz. Quando se esgotam
todos os argumentos e o servidor de Cristo, aquele servidor leal, ele não se dobra, aí acontece outras medidas que são tomadas por aqueles que são adversários da luz. E essas medidas, normalmente, elas são mais graves, elas são mais contundentes. Normalmente, quando não há mais escapatória, que eles percebem que a luz vai triunfar, vem um grande abalo. E aí os seguidores do Cristo ficam cerceados de forma irredutível. Eu tive pensando, dentro disso que nós estamos agora analisando, nós vemos João Batista sendo decapitado porque ele seria um grande arauto de Jesus. Depois, Estevão foi apedrejado por disseminar a verdade trazida pelo Evangelho. Paulo de Tarso foi decapitado em Roma. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, também em Roma. E nessa esteira da história nós vamos percebendo que parece que o adversário do Cristo venceu, impondo um silêncio durante aproximadamente 1775 anos, até chegar o outro arauto, aquele que veio com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que abriu os braços para uma nova e redentora tarefa na luz, organizando as premissas de Jesus e um novo conceito de relacionamento do ser humano com a divindade e com os espíritos que habitam em outras dimensões. Mas aqueles que tombaram sobre a aguante da morte flagelada retornam junto com Allan Kardec, agora com seu pseudônimo, reiterando as diretrizes para uma nova consciência, para o enfrentamento de quantos estiverem despertos. Esses enfrentamentos são os embates que nós, servidores da Seara, devemos suportar. Nós então deveríamos estar despertos e dispostos. Pela aspereza como foi recebido Allan Kardec, pelo esforço hercúleo da sua vontade na tarefa com Jesus, ele deixou o ambiente terrestre cansado, mas com sua missão concluída. Aí pensei melhor e cheguei a 1918, quando a gripe espanhola interrompeu um excepcional servidor de Jesus, que até os últimos momentos se manteve firme na caridade aos seus semelhantes, até o seu 38º aniversário de vida terreal, o nosso querido Eurípides Barçanufo, que sofreu também dura perseguição pela causa esposada no bem. Hoje, nós estamos em 2020, século 21. Nós temos a tecnologia, nós temos hoje a facilidade de realizar a prática do bem dentro da seara de Jesus. Não somos proibidos, não sofremos represálias, não temos a cruz como castigo, não temos a espada, mas somos reticentes diante das dificuldades que nos cercam. E o adversário do nosso irmão maior sabem onde nos atingir. Eles conhecem muito bem a nossa fraqueza e manipulam-nos através do quê? Do medo, levando muitos a declinarem do serviço abençoado pelo esmorecimento paralisante. Hoje nós estamos passando pela maior provação como servidor na seara do Cristo. Vemo-nos distanciados da tarefa que nos propusemos. E essa tarefa nos alenta, nos fortalece,
os corações. E sentimos-nos amordaçados, afastados da nossa união física, porque nós não temos o nosso, vou falar, santuário para nos conectar com os propósitos de Jesus. E isso nos faz falta. Nos faz falta aquele momento dessa conexão, daquele momento em que nós estamos ali, juntos, unidos, fisicamente. E isso nos traz também um desconforto. Mas o medo apavorante chega até muitos que se quedam, que se vergam em crises e fobias provenientes do caos estabelecido no momento que nós estamos atravessando. Meus irmãos, nós temos que nos conscientizar que nós somos as varas de uma grande árvore que nos abastece profusamente de alimento regenerador e nos fortalece para que também sejamos árvores, dando conforto da sombra para o caminhante cansado, pousada para aqueles que nos procuram para se aninhar em nossas folhas, encontrando refúgio, dando bons frutos e permitindo que as sementes sejam espalhadas e frutifiquem, para que novas plantinhas desabrochem para ser no futuro uma árvore frondosa. Então, essa as nossas etapas como tarefeiros do Cristo. O assunto, eu reconheço, ele é pesado, e também é grave, mas é necessário que nós falemos sobre isso. Porque nós podemos abrir brechas e neste momento nós estamos sendo, é a nossa prova para ver qual o nível de maturidade que atingimos. Se aquilo que nós nos propusemos enquanto nós estamos vivendo tranquilamente, vivendo aquela rotina estabelecida, se nós prosseguiremos dentro dessa labuta no bem. É um trabalho que requer doação, que requer, muitas vezes, até em determinados momentos, a anulação daquilo que nós consagramos como o nosso eu. Porque nós aprendemos que muitas vezes o orgulho nos toca e nos prejudica muito, nos derruba. E essas quedas normalmente fazem com que nós nos afastemos do nosso mestre. E é exatamente o contrário que nós deveremos fazer agora. Agora nós deveremos estar unidos pelo pensamento, pelo coração, pelo sentimento. Eu penso que talvez seja o momento de nós orarmos mais do que orávamos antes. Porque a oração não é como muitos pensam que é necessário todo um momento que vai ter que colocar uma água. Não, meus irmãos. É necessário, sim, a ligação, o pensamento. E é isso que Jesus espera de nós. E nós cremos em Jesus. E nós sabemos que as suas orientações são seguras. E essas orientações, elas retratam tão bem aquilo que nós estamos passando agora, que Jesus deixou mais uma frase, né, dentro desse contexto, quando ele disse: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente e simples como a pomba. Como nós seremos prudentes como a serpente? A serpente, ela, partindo da premissa que ela vive no reino dela e que o reino dela tem que ser respeitado pelo homem, então
quando ela pressente a aproximação, quando ela percebe alguma ameaça, ela fica muito prudente. Ela fica muito atenta. Então é por isso que nós deveremos ser prudentes como a serpente. Por outro lado, nós temos que ter a simplicidade da pomba. A pomba, se nós analisarmos, elas estão em todos os lugares. Elas até são presas fáceis, porque elas não têm a maldade. Então, se uma pomba vem, senta, você enxota, dali a pouco ela volta. Porque ela não tem a maldade. Ah, ele não gosta de mim, ou ela não gosta de mim, eu não vou ficar aqui. Então, essa é a simplicidade. E juntando essas duas qualidades, nós vamos realmente conviver em meio àqueles que são os adversários do Cristo. Devemos espalhar o amor, devemos espalhar a esperança, devemos ser resilientes e devemos orar por todos aqueles que nos injuriam e mentem sobre nós. Nós devemos orar. Muitas vezes a convivência talvez não seja producente, porque haverá assim um tipo de um choque, mas a oração é necessária, sim, porque todos nós um dia estaremos no mesmo patamar. E é isso que eu queria falar para vocês, meus queridos irmãos. Trabalhar para Jesus, às vezes, se torna algo meio pesado. Eu digo isso para vocês porque não é raro as coisas não darem certo, porque eu estou nesse labor, mas eu não desisto. E eu espero que cada um de vocês, cada coração que está ligado ao meu, possa sentir que nós juntos, como eu já falei, com Jesus nós somos mais fortes. E nós estamos superando esse momento juntos. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Tudo que está acontecendo, nós estamos juntos. Nós nos propusemos a isso. E graças ao nosso Mestre Jesus, nós nos fortalecemos dia a dia. Agora, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece, vamos preparar já, a água já está preparada e vamos então, cerrando os nossos olhos e com muita alegria, sentindo Jesus nos envolver, tocando em nós, nas nossas fibras mais íntimas, nos fortalecendo, amparando, nos dando tudo aquilo que necessitamos para que possamos passar por tudo isso de cabeça erguida e sentindo a alegria de estarmos ao teu lado, Mestre. Nós queremos todos juntos, num só coração, num só pensamento, sentir a luz envolvendo a terra, envolvendo todas as nações, envolvendo todos os líderes, envolvendo Jesus no nosso Brasil, mas iluminando toda a população da Terra, a física e a extrafísica. E essa luz intensa, que nesse instante nós entramos nessa corrente de união, de força e de amor, nós no plano físico, juntamente com o plano espiritual, nós vamos vibrando Jesus por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão abandonados, pelos que abandonam também Jesus. Nós vamos vibrando por todos os jovens, por todos os lares, por todos os pais que muitas vezes aflitos não veem a volta do filho, porque se entregaram aos vícios, se entregaram à loucura, envolvendo Jesus em luz, amor e serenidade, todos os hospitais, todo lugar, Jesus, onde haja um doente com males físicos ou males morais. Envolva os nossos lares,
os nossos entes queridos, aqueles que estão debaixo do mesmo teto e aqueles que estão em outros lares, em outros ambientes. Que a cada um, Jesus, chegue a tua luz, o teu amor, a vibração de amor que nós emitimos e assim a serenidade se implante, envolvendo, Jesus, todas as mentes, envolvendo todas as crianças, envolvendo as nossas crianças. Ilumina, Jesus, todos aqueles que levam a palavra do teu amor, que levam a palavra de esperança para todos aqueles que se sentem desenganados. E assim, Mestre, nós pedimos que a tua paz possa se estabelecer em nós, possa morar dentro do nosso ser, para que nós sejamos confiantes, para que nós prossigamos, Jesus, tranquilos, sabendo que não estamos sós. Queremos ainda, Jesus, vibrar por todos aqueles que nos pediram a vibração, pelos nossos irmãos que estão internados em hospitais por essa doença que nos acomete, por todos aqueles que estão com outros males, por aqueles, Jesus, que estão simplesmente necessitando desse nosso momento de encontro. Vibramos pelas crianças, principalmente aquelas que são entregues a Meimei. Vibramos, Jesus, por todos aqueles que estão sendo assediados por inimigos do passado. Que as equipes espirituais possam conduzir cada um com tranquilidade e serenidade, tanto o encarnado como o desencarnado. E queremos, Jesus, que a tua luz possa envolver a água que foi colocada, para que ali a espiritualidade possa colocar as substâncias que nós precisamos. E assim, Jesus, nós vamos vibrando ainda num só coração, muito amor, para que o plano espiritual possa levar onde houver maior necessidade. E mais uma vez, Jesus, agradecemos por teu intermédio ao nosso Pai Celestial, que é todo poder e bondade e que nos ampara hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Chegamos ao final, mais uma vez, do nosso encontro, com muita alegria, e vamos vibrar para que logo possamos retornar à nossa lida, aos nossos encontros e à nossa casa querida, o Consolador. Que ele seja sempre iluminado e que as equipes espirituais que ali estão e que estão ao nosso lado, que também possamos, num só coração, agradecer por tudo o que estamos passando. Obrigado, beijo para todos.